O apóstolo Paulo, ele segue uma linha organizada dos seus pensamentos e a partir do capítulo 4, verso 17, a parte da epístola é prática. Os irmãos vão perceber que o verbo andar, ele vai aparecer algumas vezes aqui. Nós começamos no verso 17, quando ele diz assim: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios. Então esse verbo andar vai ser repetido aqui, mostrando que os salvos, eles estão vivendo uma nova etapa, e eles começaram a caminhar com o Senhor, E é muito bom pensarmos que quando nós somos salvos, irmãos, nós não entramos em um estado de perfeição perene. Você foi salvo e de repente você é perfeito. Posicionalmente sim, diante de Deus. Vou explicar por quê. Posicionalmente nós somos lavados, redimidos pelo sangue. Somos santificados. Não teria condição de nenhuma pessoa estar na presença de Deus sem que seja santificada. Mas pensando isso no aspecto posicional diante de Deus, agora vamos pensar no aspecto prático. Uma santificação progressiva. O Senhor deseja que nós experimentamos uma salvação diária, e assim vamos progredindo. Ele vai dizer aos cristãos em Tessalônica, cada vez mais. Nós vamos ler do verso 30 até o verso 1 do capítulo 4, e vamos entrar no capítulo 5. Paulo já havia dado instruções, a gente chama injunção, as injunções que Paulo usa. O que seria uma injunção? Paulo vai usar duas coisas, uma de caráter negativo e uma positiva, chama injunção. Nós vamos falar dessas injunções. Versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2 também, irmãos. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós vamos ficar com essa leitura, a confiança que o Senhor há de nos ajudar para esse tempo pequeno de meditação. Amém. Então, o apóstolo Paulo, a menção do Espírito Santo aqui na epístola, é interessante que essa carta, ela fala das três pessoas divinas. No capítulo 1, se os irmãos observar, os irmãos vão ver que, olha que interessante, no versículo 3, ele começa com Deus: bendito seja o nosso Deus e Pai. Começa com Deus, tudo começa com Deus. No princípio Deus, como diz lá em Gênesis, capítulo 1. Do versículo 3, irmãos, até o versículo 6, se você ler com tempo, você vai ver que essa obra foi Deus que planejou esta obra. Deus planejou. O planejamento de salvação nesse mundo foi Deus que assim efetuou. Há uma palavrinha do versículo 5, segundo o seu beneplácito. Essa palavra beneplácito, irmãos, é o bom prazer. Essa palavra beneplácito foi o bom prazer de Deus planejar.
a obra da redenção. Deus se sentiu satisfeito. Viu Deus que era muito bom, o seu beneplácito. Do versículo 7 até o versículo 12, nós temos aqui, irmãos, interessante, a pessoa do Senhor Jesus. Por que a pessoa do Senhor Jesus? Paulo vai dizer, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o que, irmãos? Seu beneplácito, irmãos. Foi o bom prazer do Senhor Jesus dizer para Deus, eu irei, eu estou pronto para ir ao mundo, para morrer no lugar de pecadores. Eu estou pronto a assumir o meu lugar na redenção, nessa gloriosa obra. O bom prazer foi a sua grande alegria. O escritor aos Hebreus diz que, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a sua vontade. Estou citando isso, irmãos, porque as três pessoas divinas vão aparecer aqui. E eu vou citar agora a pessoa do Espírito Santo, verso 13. Em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Essa carta foi escrita para judeus e para gentios. Lembrando, irmãos, que ainda, nos dias que Paulo escreve, o judaísmo era muito forte no meio dos cristãos, mesmo os cristãos salvos. Os judaizantes, judeus crentes, achavam que fosse uma classe mais alta, melhor. E Paulo está escrevendo essa carta para corrigir essas falhas, essas faltas. Se você olhar verso 11, Paulo vai dizer, nele digo, em quem também fomos, eles judeus, nós judeus, fomos feitos herança. Agora ele vai usar uma palavra, predestinados. Os irmãos vão lembrar do irmão Valdir falando aqui sobre predestinação. A predestinação referente ao povo judeu. Ao povo judeu. Paulo vai dizer para os gentios, quando ele chega no verso 13, em quem também vós estáis. Deus está mostrando agora que o evangelho que alcançou os gentios, na cidade de Éfeso, em todos os lugares, é o mesmo evangelho que serve para os judeus, serve para nós gentios. E Paulo está mostrando que o evangelho da verdade, da vossa salvação, tendo nele crido, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu queria rapidamente destacar algo aqui. Irmãos, o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa divina, com todas as prerrogativas divinas, eterno, com todos os atributos, onisciente, onipresente, e sendo uma pessoa distinta. Olha bem, o Senhor Jesus falou, convém que eu vá, se eu não for o outro consolador, falando de uma pessoa, ele não viria. Se eu for, eu enviarei o Consolador. A palavra Consolador lá, ela tem o sentido de Paráclitos, ou Paráclito, é isso mesmo. Alguém convocado para estar junto, ao lado, um advogado. A ideia de chamar alguém, o Senhor Jesus, convém que eu vá, e quando eu for, eu enviarei o Consolador. Vamos revisar isso, irmãos, lá no capítulo 13 de João, rapidamente, vamos passar por lá, e a gente olha, é capítulo 14, tá? Perdão, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, irmãos, essa palavra outro, igual, na mesma proporção, divino. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu queria destacar, se nós não guardarmos nada além disso, vamos pensar que Ele é Deus, Ele é uma pessoa divina. Quando o Senhor Jesus fala outro, Ele fala em essência, igual, em poder, com todos os atributos que habita no Pai, que habita no Filho, reside no Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Irmãos, há uma ideia no mundo pentecostal, que eles ficam pedindo o Espírito Santo. Irmãos, isso é uma blasfêmia. Pedir a alguém que já está no salvo, ele já habita no salvo. Até aqui, então, ele não tinha vindo. Até aqui, o Senhor Jesus estava falando que eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. Olha o verso 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Capítulo 15 agora, irmãos, capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois já estiveste comigo desde o princípio. Muito bem. Então estamos olhando, capítulo 16 agora, capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele, mais uma vez, uma pessoa, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então estamos olhando aqui da sua presciência, ele vos anunciará. Verso 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Senhor Jesus Cristo, nesse Evangelho de João, ele está falando de algo futuro. Porque no dia de Pentecoste, irmãos, vamos olhar rapidamente, capítulo 2 de Atos, só para que a gente possa voltar para o nosso texto. Capítulo 2 de Atos. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. E eu queria destacar algo aqui que é interessante, essa preposição aqui, comparando o poder do Espírito Santo, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu-se toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas mais uma vez, essa preposição, comparando o poder do Espírito Santo, o poder que o fogo tem. Esse fogo, pensando no aspecto literal, o fogo tem o poder de consumir, de queimar.
Agora eles estão recebendo poder divino. Não fogo, como dizem os chamados pentecostais, os quais repousaram sobre cada um deles. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Só isso que eu queria destacar aqui. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, não é o nosso assunto. Agora, pensando no Espírito Santo como Deus, capítulo 16 de Atos. 16 de Atos. O apóstolo Paulo está numa região e desejando ir para uma outra região. Capítulo 16, verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo agindo, impedindo. E quando chegaram a Mísia e tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, eu queria destacar aqui, concluindo, que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Então nós estamos vendo as pessoas divinas, as três pessoas divinas, agindo concordemente. Então na carta aos Efésios, o Espírito Santo, eu já mencionei no capítulo 1, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está usando uma linguagem que era comum dos Efésios. Selo. Eu vou explicar por quê. A cidade de Éfeso, irmãos, ela tinha um porto marítimo e que grandes rios, se a gente pode dizer assim, desembocavam no mar, os rios. E eles transportavam madeira, troncos de madeira. A madeira era muito usada. Então vamos pensar que um proprietário de um lote de madeira colocou lá um lote de madeira e ele tinha o seu carimbo, sua marca, seu selo. E ele selava aquelas madeiras com as iniciais do seu nome, na confiança que aquela madeira iria chegar no seu destino final. Era a garantia, era selo de propriedade, de pertencimento. Irmãos, quando nós somos salvos, o Espírito Santo, ele vem habitar na nossa vida. Ele habita. Ele reside em nós. Agora imagine que ele é uma pessoa, ele é Deus. Como nós estamos tratando com esse Deus? Como nós estamos agindo com esse Deus? Esse Deus vai comigo aonde eu vou. Esse Deus vai comigo para o meu trabalho. Esse Deus vai comigo para a minha escola, para a minha faculdade. Esse Deus está aonde eu estou. Não tenho como me desvencilhar desse Deus. Então vamos pensar nisso. Ele habita, ele reside. Agora é interessante. Os irmãos vão ler comigo aqui versículo 18, rapidamente, do capítulo 5. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, isso é mandamento, é um mandamento, é o que Deus deseja
para todos os seus filhos. É uma ordem, não é opção. Então nós vamos pensar nisso. Eu mencionei aqui na quinta-feira uma ilustração simples, né? Nossas casas, alguém chega, um visitante chega, educadamente, ele espera que a gente chame ele para dentro, e nós o chamamos para dentro. Esse visitante, ele não vai sair vasculhando a nossa casa, ele não vai entrar além daquela parte da sala, da cozinha, onde ele está ali, ele não vai. Mas se nós o chamarmos, levarmos ele, adentrar, como diz os irmãos lá venezuelanos, na habitação, né? Que é a parte mais interna, os quartos, eles usam essa expressão. A irmã Elizabeth usou essa expressão, eu não esqueci não, irmã. A habitação são os quartos, porque esses lugares são lugares mais íntimos, são lugares aonde reservados. Irmãos, o Espírito Santo já está em nós, mas há áreas da nossa vida que precisam ser rendidas, conquistadas por Ele, e Ele não vai violar. Como Deus, Ele respeita, Ele espera, Ele é paciente. É interessante que alguns cristãos amadurecem rapidamente. Amadurecimento, crescimento. Mas não são todos assim. Paulo falou para os cristãos em Corinto que eles eram o quê? Carnais. O escritor aos Hebreus falou que eles eram meninos. Então nós estamos olhando dessas possibilidades. Então quando nós pensamos nessa expressão aqui, irmãos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Eu queria só citar as injunções que eu mencionei. Paulo sempre usa uma injunção negativa e uma positiva. Por isso deixai a mentira, negativa, e falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Depois Paulo, e o que eu quero destacar algo aqui, os pecados relacionados aqui está relacionado à fala, à língua. A língua. Vamos lá em Tiago, irmãos, vamos ver em Tiago alguma coisa? Esse membro tão precioso da comunicação que Deus nos deu. Versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Ora, nós fomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, estou entendendo que é barcos, né? Sendo de tão grandes, levados por impetuosos ventos, serviram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Agora olha o que ele vai dizer para nós, irmãos. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua,
é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Parece que Tiago, tanto Tiago como Pedro, eles têm essa sintonia, pois o próprio Deus está inspirando eles para escrever. Então os pecados relacionados, essas injunções de uma positiva e uma negativa. Agora, ele fala, verso 26, irai-vos e não pequeis. Irmãos, constantemente nós lemos nas Escrituras que Deus é um Deus que se ira. Deus ira. E eu queria destacar algo aqui, lembrar de algo, vocês podem até discordar do que eu vou falar, não tem nenhum problema. Você lembra quando o Senhor Jesus chegou em Jerusalém, entrou no templo, e ele viu ali os cambistas comercializando dentro daquele ambiente chamado o templo. Lá era chamada a casa de Deus. O Senhor Jesus passou a mão num azorrague e começou a virar aquelas mesas. Vocês estão fazendo da casa de meu pai um lugar de comércio. O que eu queria destacar aqui, que a indignação, quem de nós não ficou já indignado, irmãos, de ver coisas? A gente lida com situações que às vezes sobrepuja a nossa condição, nos indigna. Eu estou entendendo que ele está dizendo aqui, irai-vos e não pequeis. Como conseguir entender essa verdade? Aquele momento, porque há duas coisas que descreve a palavra ira. Aqui é a indignação. A palavra, olha comigo em Colossenses rapidamente. Colossenses capítulo 3. Depois você pode olhar aí na sua Bíblia, no original, se essa palavra ira aqui tem a mesma conotação da que vou falar aqui agora. Verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. A primeira palavra aqui é ira. A palavra aqui é orge. É aquele estado que atingiu aquele pico, ira. Mas logo depois ele fala, irmãos, uma outra palavra que ele usa aqui é cólera. É aquele momento em que não tem mais controle. Você pode imaginar como é que eu vou dizer? O dinamite, né? O dinamite, ele tem um estopim. A ira, estopim. A cólera é aquilo incontrolável, aquele estado que a pessoa não tem mais, não tem controle das ações, das palavras, das atitudes. Então, voltando agora para esta ira, irai-vos e não pequeis. Porque eu estou trazendo à nossa mente algo que nós já ouvimos. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Indignação, todos nós podemos ter. Haverá um dia que você vai estar indignado, lá no seu ambiente de trabalho, pelas injustiças, pelas coisas que esse mundo é próprio dele faz. A indignação em si, ela não é um pecado, mas ela poderá se tornar um pecado. Quero que você acompanhe o meu raciocínio. Esse irar aqui, o Senhor está falando, irai-vos e não pequeis. Agora,
Olha bem, Romanos, vamos para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Eu tenho certeza que você já se sentiu indignado. Indignado com situações, indignado com algum cliente, indignado com coisas que acontecem. Olha o que ele vai dizer no verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui, irmãos, não é a nossa ira. O que Paulo vai dizer, porque está escrito, minha é a vingança. É o Senhor que trabalha por nós. É Ele que guerreia a nossa guerra. Então, eu estou citando essas injunções para lembrar de coisas que não falei. Na última vez que falei, irai-vos e não pequeis. Agora, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu não me lembro do salmo agora. Há um salmo que diz, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. No nosso caso aqui, o sol nasce aqui, ó. Ele vem daqui. Ele faz todo esse curso, ó. Ele não faz isso em uma hora, não. Ele faz durante todo o dia. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. E quando nós pecamos e nós fazemos algum gesto que seja ele, vamos assim dizer, desrespeitoso com a santidade dele, irmãos, ele fala conosco. Nós sentimos esse peso, nós sentimos vergonha, nós sentimos a pior pessoa diante daquela falta, diante daquele erro que nós cometemos. E diferente do incrédulo, irmãos, o incrédulo vai para a cama dormir cheio de veneno, cheio de ódio, cheio de ira. Já o salvo, ali com gemidos inexprimíveis, irmãos. Olha bem, vamos olhar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, falando do Espírito Santo como uma pessoa. Versículo 26. E da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Você já se sentiu fraco diante de um embate, uma luta? Irmãos, nós somos humanos. Nós somos pessoas humanas que vamos errar, falhar aqui nessa vida. E o pior de tudo é não admitir que isso pode acontecer conosco. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora olha o verso 27. É aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Senhor Jesus é o nosso advogado diante de Deus. O Espírito Santo, irmãos, advoga em nós para o Senhor Jesus. É interessante. Advogar, trabalha dentro do nosso ser. Então, voltando aqui na questão do salvo, o salvo vai procurar, antes do sol se pôr, acertar, seja especialmente pecados ligados à língua. A língua, esse órgão tão pequeno. Agora, ele vai dizer, irmãos, depois de falar que o crente vai procurar acertar, corrigir aquela falta, ficou indignado, sim, é algo que pode acontecer, pode vir a acontecer, uma indignação. Você às vezes precisou, falar com firmeza com alguém e falar, ser firme, de uma forma talvez que, eu vou dizer, alterou a palavra.
Mas ele está mostrando aqui, irai-vos e não pequeis. O Senhor revela para nós, mesmo essa atitude não está certa. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não vai dormir, não vai descansar com essa ira no seu coração. E logo depois, e não deis lugar ao diabo. É interessante, irmãos. O diabo vai aproveitar. Satanás sabe como tirar proveito. Ele vai lançar dardos na sua mente. Você está certo. Você não precisa ir atrás disso. Não precisa. Como que deixa para lá. Não faça isso. Não vai se humilhar. Não vai pedir perdão. Não vai procurar outra pessoa. Satanás, ele sabe muito bem como trabalhar usando as suas artimanhas. E aqui no meio dessas injunções, mais uma injunção, só que agora Paulo fala do pecado feito com as mãos. Aquele que furtava, não furte mais. Eu não sei se a palavra furtar aqui é roubar. Sabe, tem muitas pessoas que se apropriam de coisas. Furtar é algo que as pessoas pegam escondido. Fulano foi na casa do fulano e furtou alguma coisa. O roubo, diferente quando uma pessoa não está ali, a pessoa arromba a casa e faz aquela roubalheira danada. Mas furtar, eu vou dizer algo aqui, irmãos, se a gente pode falar da vergonha. Eu me lembro que num ambiente como esse, congregacional, 2 irmãos compartilharam. Eles eram vendedores de Bíblias. E aquele irmão havia recebido algumas Bíblias e marcou com o outro que iria deixar o dinheiro em determinado lugar, lá dentro do salão. Só que aquilo alguém ouviu aquilo. E você quer saber? No meio daquele dinheiro tinha um cheque que tinha nome. Irmãos, a pessoa pegou o dinheiro, pegou o cheque e foi atrás de descontar aquele cheque. Ela teve que colocar o nome. Meu irmão, era uma irmã. Era uma irmã. Pelo menos assim, entre aspas, né? Se apropriou daquele dinheiro. Furtar. Não furtar. Não pegar o que é nosso. Não se apropriar daquilo que não é meu. A tentação vai ser grande. Como entender isso? Então, essas injunções, elas são extremamente preciosas. Se por um lado não é para furtar, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha como que repartir o que tiver necessidade. Que coisa preciosa. Então, depois de Paulo apresentar todas essas injunções, ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Imagine você tendo uma pessoa dentro da sua casa e você fazendo o maior pouco caso dele. Eu creio que eu já me senti em algum momento assim, estando em algum lugar, parece que eu era invisível. Eu não era bem-vindo naquela casa. Eu percebi, você percebe. Você não é uma pessoa não grata. Irmãos, é o pior ambiente para estar. É o pior lugar. Você não deseja estar ali, mas você está ali. Nessas muitas viagens pelo Brasil, vou dizer brevemente aqui, fui convidado para pregar em São Bernardo do Campo. Eu chego em São Bernardo do Campo. A pessoa que ia me hospedar resolveu não me hospedar mais. O irmão que me hospedou não tinha condição de me hospedar, irmãos. Ele tinha derrubado a casa dele. A casa dele, ele preparou um lugar para mim dormir, no meio de umas madeiras, aonde ele havia feito lá um pequeno biombo, colocou um colchão e eu dormia ali. Estava muito frio.
aqueles irmãos, eles não queriam a minha presença ali. E eu estou pensando exatamente nessa pessoa do Espírito Santo agora, em nós. Irmãos, o Senhor deseja conquistar áreas da nossa vida que não foram conquistadas ainda. Eu não sei qual área da sua vida, mas eu vou tocar em alguma coisa. Área financeira. Porque, irmãos, muitos de nós não conhecemos o caminho do ofertório. Muitos de nós. Aí você vai dizer para mim assim: quanto tempo de salvação você tem? Qual é o seu compromisso com as ofertas para a manutenção da obra de Deus? Áreas que precisam ser conquistadas. Porque queremos ensinar muitas coisas, mas na verdade, precisamos aprender. Áreas que precisam ser rendidas diante do Senhor. Então, ele vai falar de coisas que são de suma importância. E eu vou dizer para os meus irmãos que ensinam toda a verdade. Eu não posso pegar uma verdade só, olhar um ângulo dela e querer ensinar só aquilo que eu quero. Toda a verdade. E a vida nossa financeira, irmãos, ela não está separada. Vamos pensar nisso. Vamos pensar e refletir nisso. O Espírito Santo quer conquistar esta área da minha vida, o meu bolso, minhas finanças. A importância disso. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Então, esse entristecer o Espírito Santo. Porque às vezes, irmãos, nós não temos limite para gastar com outras coisas. Mas nos falta aquele separar aquilo que de fato é do Senhor, para o Senhor, para a sua obra. Então o Espírito Santo, será que ele pode se entristecer? Pode sim, e se entristece. Mas eu vou além. Aí ele vai dizer, depois de falar de não entristecer, porque nós estamos selados para o dia da redenção. Irmãos, um salvo, ele é salvo e é salvo eternamente, salvo para sempre. Mas Deus está esperando progresso da minha parte. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Só o Senhor pode de fato fazer isso. Só o Senhor. Que Ele possa nos ajudar, irmãos. Agora ele vai dizer, depois de falar dessas coisas negativas, pecados, antes serem uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Que possamos desejar, saber que uma pessoa divina habita em mim, está em mim, reside em mim. Ele quer conquistar áreas da minha vida, áreas que ainda estão sob o meu controle, sob o meu domínio. Ele não vai invadir, ele não vai violar, ele vai esperar. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 24, e não extingueis o Espírito, não apagueis. É possível o Espírito Santo estar sendo assim na minha vida. Ele está sendo o que? Apagado, abafado, não tendo espaço, não tendo ambiente. Nós possamos pensar nisso. Que Deus, que o Senhor possa nos ajudar. Amém.